esse é o plano. O Sagres Sinoberto destaca também a situação da população da região nordeste do estado de Goiás, que está sofrendo com as chuvas intensas que têm caído nos últimos dias, né, desde o final da semana passada. Comunidades estão isoladas, rodovias interditadas e vários outros prejuízos na região. Para a gente saber como está a situação lá no momento, a gente conversa a partir de agora com a tenente do Corpo de Bombeiros, Vanessa Furquim, que é a oficial de comunicação da Operação Cavalcante. Obrigado, viu, tenente, pela disponibilidade aqui de conversar com a gente na Sagres. Uma ótima tarde para a senhora, boa segunda-feira. E já atualiza, por favor, como está a situação naquela região nordeste do estado. O governador Ronaldo Caiado, inclusive, continua lá, né? Boa tarde, é um prazer para nós do Corpo de Bombeiros poder trazer um pouco de informação. Nós estamos aqui desde a última semana, começamos os nossos trabalhos no dia 28 de dezembro, permanecemos até hoje. O acesso aos locais é um pouco difícil, algumas pontes foram destruídas, a chuva permanece intensa, hoje foi um pouco mais amena, mas ainda assim ela não tem dado muita trégua. Então, o trajeto mesmo fica difícil para os nossos veículos, apesar de serem viaturas traçadas, também temos uma dificuldade para chegar lá, mas isso não tem sido um empecilho para nós e nós estamos aí continuamente, todos os dias, trabalhando com a distribuição de cestas para diversas comunidades aqui, não só em Cavalcante, mas em outras regiões, como Divinópolis, Monte Alegre, Teresina de Goiás, a gente tem tentado abarcar essas famílias que estão sofrendo. Kleber Ferreira também está em contato com a gente, tenente, tem seus questionamentos sobre essa situação complicada, viu, Kleber, que acontece lá no Nordeste goiano. Pois é, eu tenho acompanhado que final de ano terrível para essas famílias, para o próprio Corpo de Bombeiros, para as autoridades. Ninguém esperava uma virada como essa, absolutamente uma coisa indesejável por todos nós. Tenente, boa tarde. A gente tem notícias aqui, mas a gente não tem aquelas notícias atualizadas. Alguma baixa humana, ou por enquanto o transtorno é o transtorno material que parece que leva anos para ser reconstruído? Boa tarde. Graças a Deus, baixas humanas não, ainda bem, né? Mas o transtorno, de fato, ele existe, né? Um transtorno aí para as famílias, material, emocional também, né? Psicológico, mas aquilo que estiver ao nosso alcance, ao alcance da nossa corporação, com certeza nós faremos. Aqui existe uma soma de esforços, né, da nossa corporação, de outros órgãos também, da própria comunidade local, nos auxiliando nesse processo de ajudar essas famílias que estão necessitando muito nesse momento. Pois a gente tem acompanhado pela internet que algumas campanhas locais têm sido feitas. Essas campanhas, há um interesse ou há um planejamento, melhor dizendo, por parte do Corpo de Bombeiros para fazer essa campanha assim, expandir mais em nível estadual, em nível nacional, quem sabe, já que a situação, por aquilo que a gente tem acompanhado, é uma situação muito mais difícil do que a gente imagina. Falta comida, falta remédio, falta água potável, falta condição para chegar nas casas das pessoas, para levar o alimento, falta quem faz esse alimento lá às vezes. Então, existe alguma probabilidade dessa campanha ser expandida? Então, o Corpo de Bombeiros, ele trabalha em parceria com o governo do estado, em parceria com a OVG. Então, existe toda uma movimentação no estado de Goiás para que as pessoas doem cestas, para que as pessoas invistam nesse processo. Aqui em Cavalcante mesmo, nós estamos contando com o apoio da prefeitura local, das pessoas que aqui trabalham, que aqui residem, estão recebendo roupas, donativos, e eles mesmos vão trabalhando isso aqui, vendo a prefeitura com o auxílio da Defesa Civil, eles vão identificando quais são as áreas mais afetadas, as famílias que mais necessitam, para que a gente possa, de fato, chegar com isso até essas famílias. É um trabalho difícil, complicado, como você mesmo disse, o transtorno ele vai levar um certo tempo para que a gente possa, de fato, voltar para a normalidade, né? A gente já tem números, tenente? Quantas pessoas atingidas, quantas famílias atingidas?
Olha, a princípio, existe um levantamento um pouco por cima. Hoje eu ainda conversava com um capitão da nossa corporação, que está responsável aqui pela Defesa Civil, e aqui em Cavalcante mesmo, tem mais ou menos quase 900 famílias que foram afetadas. No município de Nova Roma, 5 comunidades também afetadas. É um levantamento que está sendo feito ainda pela Defesa Civil e pelas próprias prefeituras, mas também vai levar um certo tempo até que o pessoal consiga mesmo, de fato, uma informação mais precisa e um número mais correto de quantidade de famílias afetadas ou que estejam desabrigadas, enfim. Pois é, aqui em Goiânia tem um surto de gripe suína, H1N1, H2N2, H2N3, enfim. Aí, como é que está o controle viral dessa comunidade com essa chuva que não dá um tempo para as autoridades e o próprio Corpo de Bombeiro trabalhar? É interessante, inclusive eu estive pessoalmente em um local, numa comunidade, e quando nós chegamos lá, a esposa de um senhor veio nos pedir ajuda porque ele estava passando mal há 6 dias com sintomas de gripe, mas eles não conseguiam se deslocar. E aí acabou que o Corpo de Bombeiros fez o deslocamento desse senhor até Monte Alegre para que ele fosse atendido numa unidade de saúde. Então, assim, existem sintomas, sim, as pessoas, muitas passando mal, algumas por conta do fato de estarem isoladas não conseguem se deslocar, mas na medida do possível, e assim que se a gente estiver no local ali, ficar sabendo de alguma coisa, com certeza a nossa corporação vai empenhar esforços, vai somar esforços para que essas pessoas sejam de fato atendidas. Tá certo, Rubens. A tenente já tirou as minhas dúvidas. Torcer para que dê tudo certo, tenente, para que as coisas transcorram tudo bem aí, né? A gente torce muito. O problema é que não depende nem do bombeiros, nem só da nossa torcida, das nossas orações, depende da natureza, né? Exatamente, é verdade. Tenente, o não Corpo de depende, Bombeiros faz alguma análise? Alguma análise sobre a estrutura prévia? Tem um delay, por isso que fica esse tempo assim, de espera entre vocês falarem e eu aqui falar, tem um tempo diferente. Vocês estão num tempo, eu estou 3 segundinhos depois. Então, a minha questão é, o Corpo de Bombeiros faz alguma análise sobre esses estragos materiais? Ou seja, alguma análise prévia de risco poderia ter buscado algum tipo de preparação, de reforço das pontes, das estradas que acabaram sendo prejudicadas pelas chuvas? Ou era algo realmente imprevisível? Então, a equipe de defesa civil mesmo é que está fazendo todo esse trabalho de identificação, de verificação. Já estamos fazendo alguns documentos solicitando que essas pontes sejam novamente reconstruídas aí. Então, é um trabalho ainda que demora, né, leva um certo tempo ainda, mas as nossas equipes de defesa civil estão empenhadas nesse processo de reconstruir isso, até mesmo para que essa solução chegue mais rapidamente a essas famílias. Entendi. Tem alguma previsão, algum acompanhamento do Corpo de Bombeiros junto com o CIMEGO, né, que é o Centro de Informações Meteorológicas do próprio Governo do Estado, a Secretaria de Desenvolvimento Sustentável, ou com o IMET, o Instituto Nacional? Qual que é a previsão com o que o Corpo de Bombeiros trabalha para os próximos dias, tenente? Então, nós estamos trabalhando, em termos de nossas ações, nós estamos aqui muito empenhados, o nosso carro-chefe mesmo é a distribuição dessas cestas básicas, né? O nosso trabalho tem sido em torno disso, de fazer com que essas pessoas tenham alimento, que elas garantir um mínimo de dignidade nesse momento, né? Então, assim, as nossas ações têm sido direcionadas para isso. Nós vamos aguardar também orientações do governo do estado também sobre as próximas ações, mas por enquanto o nosso ponto-chave mesmo é a questão de conseguir alcançar essas famílias com essas cestas, inclusive também com água potável, que nós vamos começar a distribuição. Até o momento, nós fizemos uma entrega aí de mais de 2.000 cestas já para essas pessoas. Perfeito, perfeito. Obrigado, tenente. Obrigado pelo contato com a gente aqui. Um ótimo trabalho para a senhora e para toda a corporação nessa Operação Cavalcante. Um abraço e ótima semana. Bom trabalho aí. Muito obrigada. Obrigado pela disponibilidade. Essa é a tenente do Corpo de Bombeiros,